Uma guerra que começou com a promessa de neutralizar uma ameaça nuclear rapidamente se transformou em um dos conflitos mais perigosos do século XXI. Ataques aéreos em larga escala, bloqueios marítimos, crise do petróleo, bilhões de dólares consumidos e um mundo inteiro apreensivo diante do risco de uma escalada ainda maior. Mas como começou essa guerra? Quais interesses estão por trás desse confronto? E por que um conflito no Oriente Médio afeta diretamente o preço dos combustíveis, dos alimentos e até a economia brasileira? Agora, o Jornal da Oeste, primeira edição, apresenta o segundo episódio da série especial Mundo em Guerra, que reconstrói os principais acontecimentos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. É uma viagem pelos bastidores de uma guerra que já mudou o equilíbrio de forças no planeta e cujos desdobramentos podem marcar esta geração. A guerra nunca começa no dia em que o primeiro míssil é disparado. Ela começa muito antes, quando a diplomacia fracassa, quando o medo substitui o diálogo e quando cada lado passa a enxergar o outro não como um adversário, mas como uma ameaça que precisa ser eliminada. Foi exatamente esse caminho que levou o Oriente Médio a mergulhar em fevereiro deste ano em um dos confrontos mais perigosos do século XXI. O estopim veio quando Estados Unidos e Israel iniciaram uma ampla ofensiva aérea contra o Irã. A operação, apresentada por Washington como uma ação preventiva para impedir o avanço do programa nuclear iraniano, atingiu instalações militares, sistemas de defesa e integrantes da cúpula do regime iraniano, incluindo o então líder supremo Ali Khamenei. Para os governos americano e israelense, tratava-se de impedir uma ameaça considerada existencial. Para Teherã, porém, aquilo foi interpretado como uma declaração formal de guerra. Mas quem conhece a história sabe que nada disso surgiu do acaso. A rivalidade entre Irã e Estados Unidos remonta à Revolução Islâmica de 1979, quando a monarquia, apoiada pelos americanos, foi derrubada e um regime teocrático assumiu o poder. Desde então, vieram décadas de sanções econômicas, crises diplomáticas, confrontos indiretos e uma permanente disputa pela influência sobre o Oriente Médio. Ao mesmo tempo, Israel sempre enxergou o programa nuclear iraniano como uma ameaça à sua própria sobrevivência. Durante anos, os governos israelenses alertaram que permitir ao Irã dominar a tecnologia nuclear poderia alterar completamente o equilíbrio estratégico da região. Entre negociações frustradas, acordos rompidos e sucessivas escaladas militares, o conflito foi sendo construído lentamente até explodir em 2026. Mas uma guerra moderna não se limita aos campos de batalha. Ela atinge portos, aeroportos, refinarias, mercados financeiros e principalmente pessoas comuns. A resposta iraniana veio rapidamente. O Estreito de Hormuz, responsável pelo escoamento de uma parcela significativa do petróleo consumido no planeta, transformou-se em palco de confrontos, ataques contra embarcações e interrupções no tráfego marítimo. O mundo inteiro passou a sentir os efeitos daquela guerra. O preço do petróleo disparou. Cadeias de abastecimento foram afetadas e a inflação voltou a preocupar economias de todos os continentes. Enquanto isso, grupos aliados do Irã, como os Houthis no Iêmen, ampliaram a pressão sobre rotas comerciais e instalações energéticas, expandindo o conflito muito além das fronteiras iranianas. 5 meses depois do início das hostilidades, o cenário já revelava um enorme desgaste para todos os envolvidos. Os Estados Unidos consumiram dezenas de bilhões de dólares em operações militares, realizaram milhares de ataques contra alvos iranianos e enfrentaram crescente pressão política interna diante do custo financeiro e humano da guerra. Ao mesmo tempo, os estoques de armamentos e defesa passaram a preocupar estrategistas americanos, enquanto o Irã continuava utilizando mísseis, drones e forças aliadas para manter a capacidade de resposta. Mas existe um custo impossível de medir em números. É o custo das famílias destruídas, das crianças que crescerão sem pais, das cidades reduzidas a escombros, dos hospitais lotados, dos refugiados que abandonam suas casas levando apenas aquilo que conseguem carregar nas mãos.
A guerra nunca escolhe apenas soldados. Ela escolhe professores, médicos, comerciantes, agricultores, idosos e crianças que jamais decidiram participar daquele conflito. Hoje, o mundo vive uma espécie de limbo diplomático. Depois de tentativas de cessar-fogo mediadas por países como Omã, Catar e Paquistão, novos ataques voltaram a ocorrer, mostrando como a paz permanece extremamente frágil. Embora existam sinais recentes de avanço nas negociações para reabrir o Estreito de Hormuz e reduzir as hostilidades, incidentes militares continuam ameaçando qualquer entendimento duradouro. Essa talvez seja a maior lição desta guerra. Nenhuma potência vence completamente. Mesmo quem conquista superioridade militar acaba pagando um preço econômico gigantesco. Mesmo quem resiste militarmente vê sua infraestrutura devastada. Mesmo quem declara vitória continua convivendo com perdas humanas irreparáveis. A história ensina isso desde as guerras mundiais, passando pelo Vietnã, Afeganistão, Iraque, Síria e Ucrânia. Toda guerra começa cercada por discursos sobre segurança, honra ou soberania. Quase todas terminam cercadas por cemitérios. O Oriente Médio já conhece esse roteiro há décadas. O que muda são os protagonistas. O sofrimento permanece o mesmo. E talvez o aspecto mais preocupante seja perceber que, em uma era de inteligência artificial, satélites, armas hipersônicas e drones capazes de cruzar continentes, a humanidade continua incapaz de resolver suas diferenças sem recorrer à destruição. Enquanto líderes discutem estratégia, mapas e interesses geopolíticos, milhões de pessoas apenas desejam aquilo que parece cada vez mais distante: acordar sem ouvir sirenes, dormir sem explosões e acreditar que seus filhos terão um futuro melhor do que o presente que lhes foi imposto. Porque, no fim das contas, nenhuma bomba constrói paz e nenhum míssil produz esperança. E nenhuma guerra, por mais tecnológica ou sofisticada que seja, consegue apagar a maior derrota de todas: a perda da própria humanidade. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.